Dois portugueses acabam de vencer a maratona mais gelada do mundo. Na Groenlândia percorreram os 42 km de prova com 15 graus negativos de temperatura. Em paragens mais amenas acompanhamos a Taça de Portugal em kart na cidade de Braga. E a 27ª edição dos 20 km de Almeirim em atletismo. Goleiam a vida de olhos fechados, em regime de total concentração, colocam uma bola dentro da baliza, sempre de olhos vendados. Falamos de goalball no pódio, que começa agora. Seja bem-vindo a este pódio. Filipe Elvas e Manuel Machado acabam de vencer a maratona mais gelada do mundo, na Groenlândia. Os dois são convidados desta edição. Obrigado por terem vindo ao pódio. Filipe, o desporto é recente, 2 anos. Começaste a praticar desporto de forma mais a sério? Não, pedalava desde os 16 anos, numa bicicleta estática. Não era bem a mesma coisa? Não tem nada a ver. Antes do liceu, antes da faculdade, não menos que 60 minutos, sempre. Antes Todos de ir os dias? para as aulas, exceto sábados e domingos. E são mais ou menos quantos quilómetros até agora, pedalados? 60 minutos todos os dias. São muitos quilómetros pedalados. Fazia sempre 60 minutos. E daí para o atletismo, para a corrida, o que é que te disputou começares a correr? Foi a inspiração do Manel e foi em 2011, quando ele me treinou para a minha primeira maratona. Marginal à noite, foi essa a prova? Sim, foi. Correu bem? Correu. Em que lugar é que ficaste? Tens Fiquei em ideia? 8º. E porquê o Manel ser essa fonte de inspiração? Porque é a pessoa que eu conheço que melhor percebe de corrida e é a pessoa que eu conheço que mais corre. Mas não é só de corrida. Foste campeão em todos os escalões de badminton. Era uma modalidade que jogavas um bocadinho mais novo. Porquê que paraste de jogar badminton? Parei porque atingi aos 18 anos, 19 anos, e senti que eu não tinha necessidade de fazer a mesma coisa. Por isso procurei outros desportos. Naquela altura eu estava a começar o triatlo em Portugal e dediquei-me ao triatlo. Estamos a falar em 85, 86. Chegaste a fazer um Ironman em 94? Em 94. Foi aonde esse Ironman? Na Áustria. E correu bem? Fiz 9 horas e meia. Foi bom, naquela altura era um tempo bom para um atleta português. Essas ultramaratonas são provas um bocadinho mais desafiantes do que aquelas que estamos habituados a ver, daquelas que falávamos no último programa com o Armandaldo Galega. Sim. A motivação que se encontra para correr tantas horas, muitas das vezes em cenários muito difíceis, onde é que se vai buscar? Olha, a motivação vai-se buscar ao desafio permanente que nós temos no nosso corpo. Porque numa prova, por exemplo, aquela prova que eu faço na África do Sul, que são 90 km, a Comrade... Que é uma das favoritas, não é? É a ultramaratona mais concorrida do mundo. Meta a partir de 20 mil pessoas. E que chegam ao fim 10 mil, metade ficam pelo caminho. É uma prova duríssima. É no Alcatrão, sempre sobe 10 permanente. E aquilo disputa-se todos os anos, disputa-se 90 km entre Durban e Pittsburgh. É uma distância de 90 km. Um ano para lá, outro ano para cá. Um ano sobe, o outro ano desce. É mais fácil subir do que a descer. É mais fácil? Costumamos dizer que a descer todos os santos ajudam. Porquê que é mais fácil? Quando nós estamos aos 70 km e apanhamos uma descida brutal, ainda faltam 20, nós já não conseguimos com as pernas em lado nenhum. Começamos a descer, as pernas já nos envolvem, é uma violência. Eu lembro que a primeira vez que fiz aquela prova, no dia seguinte acordei, no hotel, sentei-me na cama, tentei-me levantar, sentei-me logo assim, tenho os pés partidos. As dores eram tantas nos pés, que eu disse, tenho os pés partidos, o que é que se passa aqui? Comecei a mexer os pés, a mexer o pé, não, isto afinal funciona. Eu passava os pés, as dores eram tantas nas pernas dos pés que não conseguia mexer. Eu disse, como é que eu agora vou conseguir sair aqui da cama e como é que vou conseguir tomar banho, fazer a mala e ir embora para Lisboa? Não consigo mexer, dores eram tantas. Filipe, a tua primeira maratona teve também reações físicas tão intensas como estas que estávamos a falar? Não. O corpo acaba de ressentir destas provas? Sim, eu não consigo descer escadas nos 2 dias seguintes. Tenho que as descer de costas. De costas? Sim, estes músculos aqui. Portanto, do princípio das pernas, a mesa não nos deixa ver, mas sim, os músculos superiores das pernas... Em todas, até agora. É o contrário, é mais fácil descer escadas. Em todas, é a única... É assim, o segredo é esse. A única dor que eu sinto é essa, porque a felicidade é tão grande que não se sente mais nada de mal. O que é que passa pela cabeça de um atleta que está a correr tantas horas seguidas? Há pensamentos ou a meta é o único objetivo?
antes de chegar à meta ainda há um longo caminho a percorrer. E esse caminho eu começo a percorrê-lo mentalmente nos meus treinos diários, que o Manel me faz. E eu sinto isso. É uma preparação que se vai fazendo até à prova. Vamos falar um bocadinho dessa preparação já daqui a pouco. Para já digo-lhe que durante o jogo reina um silêncio absoluto. Cada equipa tem 3 jogadores em campo habituados a golear a vida de olhos fechados. Falamos de goalball mais à frente neste pódio. Agora automobilismo, a cidade de Braga recebeu a Taça de Portugal em kart. Mais de 80 pilotos divididos em 6 categorias percorreram o circuito Vasco Sameiro. As 2 primeiras mangas disputadas nesta última ronda da temporada estão na reportagem da Federação Portuguesa da Modalidade. Hoje seguimos com as categorias dos atletas mais velhos. Fica o resumo. Ao rubro esteve a categoria de júniores. Diogo Pinto e Johan Sousa foram protagonistas numa batalha sem tréguas, desde a primeira prova até à meta da última corrida. Nas 2 primeiras provas, a vitória sorriu a Diogo Pinto, que largou do primeiro lugar para a derradeira corrida. Do segundo posto saiu o campeão nacional da modalidade, que nunca desistiu e esteve sempre colado ao primeiro. Esta segunda corrida foi mais apertada, que o segundo estava atrás de mim, sempre na mesma décima que eu. Consegui manter a distância média entre mim e ele, consegui vencer a corrida. Vamos ver como corre agora para a final, por isso somos felizes. O pelotão saiu muito compacto e durante largo tempo de prova seguiu colado com 14 pilotos a seguirem na roda do adversário. Foi nesta altura de prova que Miguel Ramos, que seguia num grande ritmo, sofreu um toque de Nuno Marques. Os 2 monolugares ficaram imobilizados na pista, obrigando à assistência dos comissários. Miguel Ramos e Nuno Marques não esconderam a sua frustração por serem obrigados a desistir na última prova. Na frente da corrida, Johan Sousa procurou manter-se sempre colado à traseira do kart de Diogo Pinto, que puxava ao máximo para se manter na frente. A diferença entre os 2 primeiros classificados do Campeonato Nacional foi sempre muito curta em toda a prova, que se revelou uma disputa muito animada para o público presente nas bancadas do circuito. Os 2 pilotos voltaram a protagonizar mais 2 trocas de posição e foi nesta competição que Diogo Pinto sofreu uma penalização de 5 segundos após um toque no kart do principal adversário. Apesar de ter cortado a linha de meta em primeiro lugar, Diogo Pinto ficou fora dos 3 primeiros lugares. Ao posto mais alto do pódio subiu Johan Sousa, que com este troféu faz o dobradinha na modalidade, ao vencer o campeonato e a Taça de Portugal. Os restantes lugares do pódio foram ocupados por Francisco Araújo e André Pitts, respectivamente. Começámos mais ou menos mal, fomos melhorando ao longo das mangas. Na final arranquei de segundo. Estive sempre colado ao primeiro, na última volta consegui ultrapassar, sofri um toque, passei para segundo, mas acabou-se por fazer justiça e o primeiro foi desclassificado. É uma vitória especial, tem um sabor diferente, pois não é todos os dias que se ganha uma Taça de Portugal. Na categoria X30, as grandes atenções recaíam sobre Henrique Chaves, que dominou todas as provas do Campeonato Nacional. Contudo, o piloto de Torres Vedras optou por correr na categoria X30 Shifter, deixando deste modo a guerra em aberto. A vitória iria ser disputada entre o que melhor se adaptasse às condições do circuito Vasco Sameiro. A categoria X30 foi dominada durante todo o fim de semana por Eduardo Jesus, que levou o seu kart à vitória nas 2 primeiras mangas e ao primeiro lugar na grelha de partida. E para a última prova, o piloto natural do peso da régua só tinha um objetivo. Foi um balanço bastante positivo, ganhamos a primeira manga e a segunda manga e correu bem, foi muito bem.
Eduardo Jesus largou do primeiro posto da grelha de partida e fez um bom arranque, mostrando que tinha o setup mais correto para a pista. Logo nas primeiras voltas, o piloto do peso da régua ganhou alguns metros de vantagem sobre Miguel Matos, que se revelaram preciosos para fazer uma corrida limpa e sem sobressaltos. Miguel Matos nunca perdeu de vista Eduardo Jesus, mantendo sempre uma curta distância para o primeiro, mas teve azar. Já na penúltima volta, quando tinha o segundo lugar praticamente assegurado, sofreu um toque. O piloto ainda regressou à pista, mas terminou a prova no 12º posto. Quem ganhou com este acidente foi Jorge Amaral, que conquistou o segundo lugar do pódio a 4 segundos apenas de Eduardo Jesus e após ter registado a melhor volta. Nesta prova, de destacar ainda Luciano Carvalho, que depois de um 5º posto no Campeonato Nacional, terminou a prova no 3º lugar, a menos de meio segundo do segundo classificado. Tomás Queiro terminou no 4º posto na prova nacional e repetiu o mesmo lugar na prova rainha do karting. Manuel Falcão apresentou-se nesta prova após um 9º lugar na tabela classificativa do Campeonato Nacional, que terminou há 2 semanas no circuito do Algarve. O piloto da categoria sénior conseguiu impor um bom ritmo no seu monolugar e fechou o fim de semana com um 5º posto. Depois de ter corrido em Itália, Eduardo Jesus regressou a Portugal para revalidar o título pela 4ª vez e mostrou-se feliz pelo feito, após um campeonato nacional menos bem conseguido. Muito bem conseguida, estou contente, estava tudo bem, toda a equipa portou-se muito bem, estou feliz. Eu tive um azar no campeonato, mas agora consegui mostrar que sou bom, que eu acho que sou um bom piloto e consegui redimir. Na tarde de domingo e após um bom arranque, Armando Parente não poupou o seu monolugar e puxou ao máximo pelo carro nas primeiras voltas. Esta estratégia levou o piloto lisboeta a conseguir alcançar nas primeiras voltas uma vantagem confortável sobre a concorrência, que esteve sempre a largos metros. Daí para a frente e até ao final da prova, Armando Parente esteve sempre muito calmo e limitou-se a controlar a prova. Nas últimas voltas, o detentor do troféu em título geriu a vantagem que tinha sobre os adversários, sem forçar pneus e motor. Basicamente estas corridas estava com bom andamento, correram bem, mas a principal preocupação foi não gastar pneus, porque a Taça de Portugal, cronometrados, mangas, basicamente não servem para nada, o que interessa é o resultado da final, portanto, vamos ver daqui a um bocado como é que corre, espero que seja igual. Após uma largada com os pilotos muito próximos, o pelotão foi-se desvanecendo ao longo das sucessivas voltas no circuito do Minho, numa corrida que não registrou qualquer incidente. Em segundo lugar, seguiu sempre o piloto Lucas Araújo. Com um bom andamento, o piloto de nacionalidade brasileira nunca conseguiu colocar a posição de Armando Parente em perigo. O vice-campeão nacional Tiago Teixeira terminou a prova no 3º posto, depois de ter repetido o segundo lugar nas 2 primeiras mangas. O campeão nacional da modalidade, Duarte Carvalho, foi 3º e 4º nas mangas de sábado e domingo, respectivamente. Contudo, a prova final não correu tão bem e o piloto da Madeira não foi além do 6º lugar. Para a Taça de Portugal, Henrique Chaves decidiu arriscar e apresentar-se na categoria X30 Shifter. Depois de ter dominado as provas do campeonato em X30 e ter revalidado o título na mesma categoria do Campeonato Espanhol, o piloto de Torres Vedras alcançou o 7º posto na primeira prova da qualificação. Na segunda prova, Henrique Chaves conseguiu melhorar para um 6º tempo.
O piloto de Torres Vedras focou-se sempre nos primeiros lugares da corrida e na derradeira prova alcançou o 4º lugar na sua estreia nesta categoria. Armando Parente não podia ter feito melhor resultado. Após um ano de ausência de todas as provas desportivas, o piloto de Lisboa conquistou a Taça de Portugal pelo 2º ano consecutivo e com apenas um mês de preparação. Foi uma corrida que fiz um arranque muito bom e quis desde logo de início tentar conseguir ganhar avanço nas primeiras voltas. Por isso fiz as primeiras 4, 5 voltas a puxar o máximo que conseguia. E em função do que acontecesse, se conseguisse ter uma boa vantagem, começava a gerir o andamento, os pneus, o motor. Se não conseguisse, ia ter que continuar a andar a fundo. Felizmente consegui ganhar um bom avanço e a partir daí, a partir de cerca da 6ª, 7ª volta, pude começar a gerir o andamento para chegar ao final, que se fosse preciso um último forcing, tinha o carro em condições. O que é que significa voltar a ganhar a Taça de Portugal? Bem, é mais uma, mas esta sem dúvida que é especial porque foi uma época que eu não fiz nada. Estive a trabalhar o ano todo, não fiz qualquer tipo de atividade desportiva e basicamente tive um mês para me preparar a sério para ela. Foi um mês duro, ficou a passar fome, dietas, muito trabalho de ginásio, mas valeu a pena. Na cerimónia de pódio, um momento caricato com os vencedores a festejarem com gasosa, destinada aos festejos dos iniciados. Regressamos à conversa com Filipe Elvas e Manuel Machado, os vencedores da maratona mais gelada do mundo. Afinal de contas, que maratona é esta, Filipe? É a maratona mais gelada do mundo. 10 graus negativos. 15. 15, apanharam 15 graus negativos. E quando saímos lá estavam menos 20. Tivemos sorte. E agora deve estar para os menos 25. E como é que se corre com estas temperaturas? Eles o inverno passado chegaram a ter menos 57. Menos 57 graus, mas sem ninguém a correr. Não, nem pode ser de casa, os carros nem trabalham. Menos 57 graus, por isso é que menos 15 para eles. É indiferente, mas para um português, vocês passam a maior parte da vossa vida no ar e entre países, mas é duro. Para um português é duro? É duro, então não é menos 15 graus para nós. Para mim é muito duro. Então nós, ainda por cima, este verão, passámos um verão muito quente em Portugal. Quente, de repente apanhamos com menos 15 graus. A prova é um bocadinho mais curta do que aquelas ultramaratonas de que falámos, mas mesmo assim, 3 horas, 15 minutos e 4 segundos foi o tempo do Manuel, a Filipa 3 horas, 54 minutos e 47 segundos. É fácil resistir a 10 graus negativos? É que não foi só a temperatura negativa, é o piso onde nós corremos. É que os primeiros 10 km corremos no glaciar. O glaciar, ainda por cima, nevou nos 2 dias antes. Por isso que ele estava com neve em cima do gelo. Com neve assim, bem nesta altura, mole, e nós pisávamos a neve e íamos ao gelo e os sapatos a patinar no gelo. É preciso um conjunto de equipamento especial para correr esta prova. Tínhamos. E eu quero agradecer ao João Garcia, um alpinista. O alpinista português, tanto sucesso tem tido. Ele é que nos indicou os equipamentos necessários para isto, sem dúvida, que íamos... Éramos os mais bem equipados lá da prova. Mas se calhar por isso é que ganharam, será? Não, ajudou. Sem dúvida que ajudou. Os sapatos que nós tínhamos eram os sapatos que mais ninguém tinha. Manuel, para ti foi uma vitória, mas eu para a Filipe acho que foi uma vitória um bocadinho mais especial, até porque depois de ter sido a única mulher a terminar uma maratona na Grande Muralha da China com 20 mil graus, 45 quilómetros, a prova no gelo é mais fácil. São as duas duras e muito diferentes. O treino é diferente para uma e para outra. Na da China tive que treinar os degraus e as rampas. São duras as duas. Qual é mais difícil? A China foi difícil. Foi muito difícil. Porquê? Os degraus que tornam a prova mais difícil? Muito difícil, muito monótona. Era muito monótono já. É mais monótono que o próprio gelo, a paisagem gelada? Sim, eu achei. Porque os meus olhos não saíam dos degraus, para não cair. Eu aqui ainda consegui ver a beleza da neve, do glaciar. Portanto, dá para desfrutar um bocadinho daquilo que está à volta durante as provas? Aqui, nesta, sim. Na da China, não. E eu não me adapto ao calor. Estavam 30 graus na China. Eu sou mais de frio. Gosto mais de frio. Mais de 15 graus negativos?
Não tanto, que também nunca experimentámos, nós nunca experimentámos correr com essas temperaturas, mas são as duas duras. É muito mental. É mais mental do que físico? Para mim é. Manuel, concordas? Vai na cabeça é mais importante aquilo que se passa com o corpo? 90% é a cabeça. Eu, nesta prova, como fiz a prova sempre sozinho, mal começou, fui logo para a frente, por isso não sabia onde é que estava a pisar. Os atrás de mim seguiu o meu trilho. Eu não sabia onde é que estava a pisar, por isso eu tinha que estar sempre a olhar para o chão. Estava a correr em cima da neve, em cima da gravilha, do gelo, punha o pé mal metido num sítio qualquer, apanhava uma pedra, torcia o pé. Andei sempre com os olhos. Eu nem vi o glaciar, eles ainda viram quase a virada, eles só viram que a minha frente. Estes 50 minutos que vos separam, foi o tempo de contemplação que a Filipa teve? Foi. Não, o Manel é muito rápido. É que eu não sou rápida, David. És resistente, é isso? Eu de rápida não tenho nada. O Manel sabe que se me põe a fazer treinos com séries, ele sabe que no dia seguinte vai ter um mail a dizer desculpa, mas não fiz. Porque eu não sou rápida. É preciso as provas rápidas não é? Foi para provas duras. As provas longas, de maior resistência física. Daqui vamos falar um bocadinho de como é que conseguem treinar, tendo em conta que passam grande parte da vossa vida a bordo dos aviões da TAP. Para já digo-lhe que a modalidade surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Hoje é popular em Portugal. De olhos tapados, arremessam uma bola, fazendo-a entrar na baliza. Falamos de goalball mais à frente, neste pódio. Agora, atletismo. Nesta edição acompanhamos a 27ª edição dos 20 km de Almeirim. O resumo é da Federação Portuguesa da Modalidade e tem os comentários de Paulo Costa e de Luís Lopes. Prova clássica esta dos 20 km de Almeirim, desde sempre dotada de uma organização de excelência, uma das provas de referência do meio fundo longo em Portugal, participado por grandes atletas ao longo dos anos, quando é dada neste momento a partida para esta competição de 20 km, que contava sobretudo com o Hermano Ferreira como grande figura aqui presente. Hermano Ferreira que de resto tinha ganho as duas últimas edições desta competição 20 km de Almeirim, 2012 e 2011, na altura, Taça dos Clubes Campeões Europeus de Estrada, com uma excelente vitória por parte do atleta da Confor Limpa, que fazia aqui possivelmente a sua última prova com a camisola dessa formação que está neste momento numa situação de reestruturação / finalização em relação à sua importante atividade mantida durante muitos anos como uma equipa de referência do meio fundo longo português e das provas de estrada e de cross. De resto, Hermano Ferreira deverá juntar-se a outros atletas de topo numa nova equipa que terá o nome de The Cleans, os Limpos, treinada pelo mítico treinador João Campos. Já lá iremos, para já estamos com uma imagem sempre emblemática desta prova na Avenida 25 de Abril, onde se dá a partida da competição. Há aqui também um ponto de retorno e o ponto da finalização, junto ao ponto de partida. Será aí a meta também, completamente cheia de gente. Prova bastante participada, não foi uma das maiores participações de sempre em Almeirim. Mesmo assim, 1034 pessoas, 1034 atletas de todas as condições e de ambos os sexos considerados a terminarem a competição. Voltando a Hermano Ferreira, que já estava na frente da prova, e a essa nova formação, ele juntar-se-á, por exemplo, a Licínio Pimentel, José Costa, Nuno Costa, Bruno Albuquerque, Sérgio Dias. Para já são os nomes que são avançados nessa nova equipa, importante para poder lutar pela superioridade nos campeonatos nacionais de estrada e eventualmente de cross, embora seja a estrada, muito possivelmente, a situação de maior valência dessa nova formação. Hermano Ferreira rapidamente no comando, ainda acompanhado por alguns atletas que poderiam tentar aguentar-se junto ao homem, diremos ainda, da Confor Limpa, um atleta que cumpriu esta temporada o seu 31º aniversário natalício, ou mais precisamente irá cumprir, porque isso vai se verificar no dia 16 de novembro, já não falta muito para Hermano Ferreira fazer 31 anos, num ano em que ele esteve como representante português nos campeonatos mundiais de Moscovo de atletismo na prova da maratona, onde viria a desistir. Entretanto, também tinha tido o arranque mini caminhada, prova não competitiva de 5,5 km, partida em simultâneo com os corredores, obviamente estes rapidamente a destacarem-se em termos de presença na frente, quando Hermano Ferreira mantinha desde o início praticamente esta situação de liderança. Vai sendo acompanhado ainda por alguns atletas, mas não há dúvida alguma que o atleta da Confor Limpa tinha tudo para conseguir o hat-trick aqui em Almeirim. Almeirim, um importante concelho que está sediado relativamente perto da capital portuguesa, confinando a norte com Alpiarça, a leste e nordeste com a Chamusca, a sul com Coruche e Salvaterra de Magos.
ao ocidente, com o Cartaxa, noroeste, com Santarém. Portanto, como se vê, terras importantes e que têm muitos praticantes da corrida, que não deixam de vir aqui sempre que podem para esta competição, que desta vez tinha um caráter competitivo realmente mais diminuto face a anos anteriores. Fizemos há pouco que Eduardo Henriques foi aqui campeão nacional de estrada no ano de 2005. Paulo Guerra ganhou, por exemplo, em 2006. Licínio Pimentel, falámos há pouco dele, pela Confor Limpa, foi o vencedor em 2007. Rui Pedro Silva ganhou em 2008 e o Cef Alcalay, o ex-marroquino que foi terceiro nos campeonatos da Europa de Cross no Algarve em 2010, ganhou, por exemplo, esta prova aqui no ano de 2009. Foi a última vitória antes das de Hermano Ferreira por parte de atletas portugueses, já que António Marítimo do Quénia ganhou em 2010. Entretanto, vamos ouvir o que tem a dizer Diogo Neves sobre esta competição. Convidaram-me por eu viver de Almení, é a minha terra querida. Desde já queria agradecer à organização. É uma organização que me diz muito, uma das maiores organizações de Portugal. Diz muito também porque o meu pai fez parte dela e lutou muitos anos para que ela fosse o que é hoje. Vocês foram campeões do mundo na Colômbia, mas meus parabéns. Como é que se sentiram com esse título? É indescritível, não há palavras para descrever a alegria. É um feito único. Trabalhei uma vida inteira, arduamente, para conseguir este sonho e foi tornado realidade. E foste também considerado o melhor jogador. Sim, isso é mesmo o culminado de muito trabalho e não há palavras para descrever a alegria de ser considerado o melhor jogador do mundo. Alegria extensiva ao público desportivo português. Essa vitória durante a madrugada face aos espanhóis, que há muito não perdiam a competição, ainda não se verificou nos séniores, mas Portugal tem tudo para voltar a ser a potência número 1 mundial no hóquei em patins. No que respeita ao atletismo, os fundistas portugueses eram considerados, por exemplo, pelo Leste Atlético alemão, como os quenianos brancos, a meio da década de 90 do século passado. Esses tempos esfumaram-se um pouco. Portugal tinha uma densidade fantástica no que respeita às distâncias clássicas e também às distâncias de estrada, entre as quais poderemos incluir aqui os 20 km. No entanto, isso foi desaparecendo com o tempo e Hermano Ferreira é um dos sobreviventes, digamos assim, ao aproximar os 31 anos de idade de uma geração que se seguiu àquela que teve esses tais vencedores que citámos aqui em Almeirim, Paulo Guerra nomeadamente, mas também o próprio Eduardo Henriques, que foi um atleta extremamente completo em provas de estrada e o grande mentor da formação da Confor Limpa, da qual Hermano Ferreira fez parte, como também já fez parte no passado, dos quadros do Maratona Clube de Portugal. Hermano Ferreira seguia na companhia de um atleta que fazia telebre voluntária eventualmente, ou voluntário, nunca se saberá ao certo, e mais atrás começava a perseguição por parte, ou a tentativa de perseguição por parte dos atletas que aspiravam aos outros lugares cimeiros. Aqui vamos vendo o Filipe Rosa, um atleta do grupo de atletismo de Fátima, tentar aproximar-se do homem que seguia na 4ª posição e a aspirar a uma possibilidade de pódio. Filipe Rosa, que este ano se destacou em maio, na 19ª corrida de Vendas Novas, onde ficou no 9º lugar, a principal referência. Muitos destes atletas são de facto atletas populares que apenas participam em provas deste estilo, não fazem distâncias clássicas e muitos deles não participam nas grandes distâncias clássicas na estrada, como nas meias maratonas. Não foi o caso do Hermano Ferreira, que veio de uma meia maratona de Lisboa, em que foi dos melhores portugueses mais uma vez, acabando na 16ª posição, com 65 minutos e 38 segundos, embora longe ainda o seu recorde pessoal conseguido nessa distância no ano de 2009, na meia maratona, também ela da Taça dos Campeões Europeus, mas disputada em Saint-Denis, nos arredores de Paris, com 62 minutos e 53 segundos. Hermano, de facto, tem tido sempre um importante papel nesse tipo de competição ao longo dos anos, já que ganhou também a prova de Torres Vedras em Portugal no ano de 2010. Portugal que teve em Mário Machado um dos grandes impulsionadores das corridas de estrada, e aqui vemos o homenageado do dia em Almeirim. Bom, para mim é uma surpresa. Eu não sabia que era homenageado. Há 3 dias pedi ao Gabriel para me inscrever na prova, porque esta prova eu nunca corri. Tenho corrido várias provas do país. Esta tenho estado como organizador ou como ajudante organizador, e é uma surpresa que eu agradeço imenso. Entretanto, Hermano Ferreira, o homem de quem se fala, já estava completamente isolado quando se passava pela Avenida 25 de Abril pela segunda vez, portanto, na conclusão da primeira volta da competição, e não havia grande dúvida de que ele mais uma vez se iria impor aqui em Almeirim, numa época que, como dissemos, para o atleta da Confor Limpa correu assim, já lá iremos também, porque pontuamos aqui a chegada à frente da prova feminina, onde a liderança ia sendo mantida desde cedo por Vera Fernandes, atleta do Bela Vista de Lagoa, no Algarve, estava de facto a fazer mais uma boa prestação, uma atleta que vem de 2 presenças nas meias maratonas mais importantes do país, na do Porto, onde foi 17ª, e na de Lisboa, na Ponte Vasco da Gama, no final do mês de setembro, 15 dias depois, em que terminou no 18º lugar. É uma Vera Fernandes em boa forma para enfrentar esta corrida, onde as adversárias não eram de facto de igualha em relação à atleta
representante do clube algarvio Bela Vista. Hermano, na frente, sozinho, completamente isolado. Falávamos há pouco dele, um ano que correu assim, depois de muitas vitórias em provas populares. Hermano Ferreira acabou por ser o único maratonista português escalado para os campeonatos mundiais de Moscovo. Aliás, a escolha definitiva entre ele e Ricardo Ribas ocorreu numa prova de 15 km, a corrida de São João, no Porto. Ricardo Ribas acabou por desistir dessa competição cedo. Hermano Ferreira terminou no 6º lugar e, portanto, com grande vantagem sobre o seu colega e rival nessa perspectiva de um português poder estar na maratona dos Mundiais de Moscovo, já que havia esses atletas com o mínimo B e com esse tipo de mínimo, só um atleta pode estar presente nas maiores competições. No entanto, Hermano, que tinha conseguido ser o melhor atleta europeu na Maratona de Roma, em 13º lugar, em finais de março, acabaria por não concluir a competição moscovita. No que respeita à prova feminina, Vera Fernandes ia mantendo uma vantagem clara sobre as rivais, e se haver, enquanto se cifraria esse tipo de vantagem no final, bem acompanhada por um leque largo de atletas do setor masculino, como sempre acontece neste tipo de coisas, ela que apontava para um lugar em termos globais, a ficar entre os 80 primeiros na classificação geral total. É com muito prazer e muito orgulho que estamos presentes a apoiar e a patrocinar este grande evento aqui da cidade de Almeirim e não só da cidade, toda esta região. Desde sempre a nossa empresa tem apoiado o desporto e promovido bem-estar e estilos de vida de saúde e de bem-estar e saudáveis. Portanto, ao apoiarmos este evento, estamos simultaneamente com o apoio a este grande evento, a promover a saúde, o bem-estar e também a patentear as nossas marcas ligadas também exatamente a este evento, a Água Serra da Estrela, a Compal, a Barca Small também. Portanto, é com muito gosto. Eu próprio também participei na prova, na maratona, na mini-maratona, e estamos aqui, portanto, a dar o nosso melhor em prol deste grande acontecimento. É com muito orgulho. Obrigado. Um acontecimento que, de facto, mobilizou mais de 1000 atletas. É interessante ver sempre qual o tipo de escalão que acabou por proporcionar maiores presenças. Esse foi o setor sénior masculino, portanto, para atletas não veteranos ainda, com 323 presenças. E depois, o escalão dos atletas masculinos veteranos a partir dos 40 anos e até aos 45 teve o 2º lugar dessa classificação oficiosa, obviamente, com 182 presenças, seguindo dos homens com mais de 45 anos e menos de 50, 130 participantes, e tivemos participantes no escalão de mais de 65 anos. No lado feminino, as seniores foram 64, as atletas com mais de 40 foram 55. Houve presenças de 3 atletas deficientes em cadeira de rodas, aliás, com o triunfo mais ou menos esperado e sempre praticamente confirmado por parte de Gabriel Macchi, que terminou a prova em 1 hora, 12 minutos e 1 segundo, portanto, como bem se calcula, muito mais rápido do que a maior parte dos participantes, embora não em relação a Hermano Ferreira e aos homens da frente da prova masculina. Aqui a disputa de lugares cimeiros, neste momento íamos tendo Nuno Carraça e Filipe Rosa pegados, na procura de decidir quem iria ser o vice de Hermano Ferreira, o claro rei desta competição. No lado feminino não havia grande dúvida, a atleta que comandava, a Vera Fernandes, tinha largo avanço sobre Raquel Carvalho e sobre Karina Matias, que vinham nas posições imediatas, seguidas de Dulcineia Silva e de Alice Basílio, atleta dos Amigos de Atletismo de Mafra, muito presente em várias competições populares ao longo de toda a temporada. Esta é uma prova muito importante para Almeirim, é claramente a maior manifestação desportiva que temos no concelho. E o facto de conseguirmos aqui interligar não só o desporto, por um lado o desporto de competição, porque naturalmente que há aqui um conjunto de pessoas que vêm cá numa perspectiva competitiva, mas por outro lado, portanto, também pelo desporto de lazer, onde temos aqui gente das mais variadas idades, desde pessoas já formadas, com os seus netos, etc., que fazem com que esta também tenha aqui um caráter eminentemente social e familiar, mas juntando isso, como dizia, a questão também da sopa da pedra e do turismo faz com que esta seja uma prova única no país e que tenha uma importância enorme para todos nós. Voltamos à conversa com os vencedores da maratona do Círculo Polar Ártico, Filipe Elvas e Manuel Machado, os dois grandes vencedores. Vocês passam grande parte da vossa vida a bordo de um avião, são assistentes de bordo e a chefe de cabina na TAP. Como é que conseguem compatibilizar os treinos com a vossa vida entre países e em escalas a bordo dos aviões da TAP? Não, temos a sorte que o atletismo permite-nos correr a qualquer lado. É por isso que é uma novidade fascinante. Nós vamos só aos ténis e qualquer lado do mundo podemos correr. Qualquer hora,
qualquer dia, corremos sempre. A facilidade é essa. Eu dou os treinos à Filipa por mail, ela cumpre os treinos, eu faço os meus treinos, fazemos todos, tudo tranquilo. Há aqui um grau de permissividade em que a Filipa pode não cumprir. Ninguém está lá para controlar. Mas ela cumpre. Senão, a Filipa, sempre. David, se eu não cumpro, ele sabe. Não consegues fazer estas provas? Não, mas se eu não cumpro, ele sabe. E eu, uma semana antes desta maratona do Polo Norte, eu corri só 30 minutos por dia. E o Manel sabe. Porque dediquei-me à família e aos amigos. Trabalhei imenso nesse mês. Até a semana passada trabalhei muito e ainda bem. E cumpri os treinos dele. E quando eu não cumpro, ele sabe. E regressar a Portugal com essa vitória, sentes o reconhecimento também, de certa forma, dos portugueses? Sentes que há aqui uma representação do país? Assim, completamente. Completamente, mesmo. Como é que sentiste essas manifestações? Foram ter contigo? Disseram-te alguma coisa? Sim, vêm ter comigo, dão os parabéns ao Manel também, os amigos, desconhecidos. Vocês têm o privilégio de poder correr em qualquer parte do mundo, praticamente. Onde é que gostam mais de correr? Eu tenho um destino que gosto muito de correr, que é Munique. Gosto muito de Munique, certo que gosto muito. E o sítio onde nós ficamos é uma pequena terra ao pé de Munique, que tem umas condições para correr, que umas coisas fantásticas. Tem uns trilhos fantásticos para correr. Esse é o local que eu mais gosto de correr, deve ser Munique. Filipa, ficas também por essa zona da Europa, esse centro da Europa? Fico primeiro por Lisboa, a seguir pelo Porto. Portugal? Sim, Lisboa e Porto. Depois passo para Moscovo e São Paulo. E São Paulo no Brasil também é interessante correr? Sim, num parque. É dos sítios que mais gostas de correr. Vocês têm feito inúmeros desafios, o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim, mas quero saber o que é que segue, quais são as grandes provas que vão agora correr. Sim, com o treinador. Sim, temos um projeto em vista para o ano, em 2014, mas está ainda um bocadinho... Em segredo? Em segredo. Em que parte do mundo podemos ter alguma ideia? É mais para o sul. É mais para o sul? Para o sul. Continente africano? Não, americano. Americano, na América do Sul. América do Sul. E é uma prova também, é uma ultramaratona ou continua? Maratona. Maratona só. E a preparação física que vão fazer, já é pensar nessa prova? É fazer temos duas outras provas previstas já em 2014, com base nesta prova que vai ser no fim do ano. E é fácil ter apoios para poder depois participar nessas provas? Estamos à procura deles, não é fácil, mas estamos à procura deles. Isto não está fácil. Não é provavelmente barato ir correr à Groenlândia ou atravessar a muralha da China, calculo. Não é nada barato. Mas têm conseguido esses apoios? Parte deles, sim. A nossa empresa, felizmente, ajuda-nos, facilita-nos tempo para treinar, para as provas, tem sido impecável. Muito bem, esperamos por notícias deste desafio e depois venham aqui ao pódio contar-nos como é que foi. E já agora, primeiros lugares são, pelo menos, a promessa que temos deixado aqui feita. Obrigado aos dois por terem vindo ao pódio. Obrigado. Rubén Portinha é um dos jogadores de destaque da Seleção Nacional e Paulo Fernandes, selecionador de uma modalidade que é muito especial. Falamos de goalball daqui a 12 minutos neste pódio. Fique por aí. Por agora regressamos a Almeirim com a frente feminina nesta 27ª edição dos 20 km de Almeirim, com o resumo da Federação Portuguesa da modalidade. Quando revemos a frente feminina, vemos a futura vencedora Vera Fernandes. Não deixa de ser curioso outro dado. Havia uma classificação coletiva, como sempre tem acontecido nestes 20 km de Almeirim. A classificação era mista, ou seja, em cada equipa podiam entrar homens e mulheres, dependia apenas do posicionamento do respectivo ou da respectiva atleta, contando 4 atletas para cada equipa, e é a única equipa no top 10 a ter uma mulher incluída entre homens foi precisamente a equipa do Bela Vista de Lagoa, que teve como a melhor atleta classificada Vera Fernandes, à frente de alguns colegas masculinos. Eles ficaram em 10º lugar e já agora deve-se dizer que no cômputo da competição em relação ao coletivo, os Leões de Porto Salvo foram os grandes vencedores, conseguindo o 11º lugar por João Ginja, o 13º por Ricardo Pereira, o 16º por André Ferreira e o 30º por Jorge Rodrigues. Segunda equipa da Casa do Benfica de Torres Vedras, com Pedro Nogueira como melhor atleta, ele viria a ficar no 4º lugar. Terceira formação, Associação Desportiva Rio Largo, Clube de Espinho, sendo António Canessa o melhor atleta na posição número 8. Posição número 1 não largava Hermano Ferreira, falávamos dele e da sua presença na Maratona de Roma
em março, acabou com 2 horas 14 minutos e 53 segundos. Hermano Ferreira, que tem uma curiosidade interessante na carreira, tem um recorde pessoal na maratona igualado, ou seja, é muito difícil fazê-lo, porque os tempos são arredondados para o segundo mais próximo. Ainda assim, a marca de Viena 2010, 2 horas 13 minutos e 28 segundos, foi igualada em Turim, um ano envolvido por Hermano Ferreira, e vai ser um dos melhores maratonistas portugueses da atualidade. Entretanto, temos a oportunidade de ouvir Domingos Martins, que faz um pouco o retrato destes 27 anos da corrida 20 km de Almeirim. A Associação 20 km de Almeirim nasceu há 27 anos, portanto é esta a 27ª edição. Começou com esta prova dos 20 km, tem-se dinamizado ao longo dos anos e temos neste momento 13 secções que funcionam com os 20 km de Almeirim. Aqui englobam cerca de 700 jovens numa atividade de formação, que é para nós bastante importante e para o Conselho. E, portanto, todas estas atividades para nós são extremamente importantes. Não deixa de ser interessante que estes 20 km de Almeirim acabaram por gerar a Associação 20 km de Almeirim, que não se dedica só ao atletismo, tem várias secções, as mais importantes o handball, o atletismo, obviamente, ciclismo, karaté, natação, orientação, taekwondo, ténis e também um desporto que não se pratica tanto quanto se saiba oficialmente em Portugal, que é a petanca, que se joga em França e no norte de Espanha. Não deixa de ser interessante que este desporto, por assim dizer, também faça parte do currículo da Associação 20 km de Almeirim, que de resto, dentro deste conselho, juntamente com a equipa dos Tigres de Almeirim, no hóquei patins, é uma de 2 formações com mais impacto em termos nacionais. Entretanto, o impacto em termos nacionais vai tender Hermano Ferreira. Iremos ver como lhe corre esta temporada do 2014, já que ele certamente tentará chegar à Seleção Nacional na maratona para os Campeonatos da Europa que terão lugar em Zurique. Vai ser uma seleção certamente muito apertada, porque em provas que vão seguir-se vai haver um lote de atletas de topo que tentará esses mínimos, sabendo que a competição em termos europeus é muito mais acessível para os maratonistas europeus, logicamente, do que no concerto mundial, onde o domínio africano é totalmente asfixiante. Iremos ver os desenvolvimentos nesta temporada que agora se inicia de outono e inverno e que depois se prolongará pelos primeiros meses de 2014. Não terá as mesmas ambições a Vera Fernandes, uma atleta que, no entanto, vai conseguindo boas provas em termos populares. Ela, nesta temporada, tinha conseguido, numa das meias maratonas disputadas no princípio do ano, uma segunda posição em Castro Marim, a 29 de março, tanto nessa meia maratona como depois na de Lisboa e no Porto, a fazer tempos entre 83 minutos e 87 minutos e 55 segundos, neste caso específico para Castro Marim. Ela foi sexta depois na corrida do Benfica, a 14 de abril, 7ª na meia maratona de Setúbal, embora acima de 90 minutos. Tem tido uma temporada de facto bem preenchida, portanto 4 meias maratonas para a atleta que se preparava para ganhar esta competição aqui em Almeirim. Num dia com algum calor, um belo dia de outono, o que torna absolutamente necessário não deixar fugir os abastecimentos de líquidos que estão sempre aqui disponíveis para os atletas de todas as condições, e em todas as condições estavam estes 2 homens a lutar pelo lugar número 2. De azul, claro, Filipe Rosa, com o número 1173, Nuno Carraça com o número 582, Filipe Rosa que tem estado menos ativo em provas populares, apesar de tudo, esta época, que Nuno Carraça, o atleta da Abrunheira, que foi 23º na meia maratona de Lisboa da Ponte Vasta Gama no final de setembro, com 69 minutos e 1 segundo, e tinha sido segundo na meia maratona de São João das Lampas, uma das mais antigas, a segunda mais antiga de Portugal, a 7 de setembro também, acima, no entanto, de 72 minutos, foi 6º mais cedo na época na Corrida dos Sinos. A Corrida dos Sinos ganha para este homem, por Hermano Ferreira. De resto, ele manteve um palmarés imbatível em termos de provas de estrada, praticamente durante todo o início da época, o que desembocou também na sua preparação para a Maratona de Roma. Tinha ganho o Grande Prémio de Montemoro, nova Corrida dos Sinos, depois 3º na Corrida 1º de Maio em Lisboa, 1º também na Corrida de Vendas Novas e na do Oriente, disputada na zona oriental de Lisboa, para depois ficar então em 6º lugar, decisivo para ele na Corrida de São João, Festas da Cidade do Porto, a 15 de junho. Fica agora a expectativa de Hermano para uma nova temporada, em que a meia maratona e a maratona, para onde ele se orientou nos anos mais recentes, continuarem a ser a sua escolha fundamental. Entretanto, lá atrás, os atletas iam-se espraiando ao longo do percurso, que se aproximava do final. Diferença sensível, de facto, entre os primeiros e os mais afastados. Ficarem praticamente 15 minutos a cobrir os primeiros 30 atletas.
E para Hermano foi uma corrida solitária, tendo aquela fase inicial em que teve uma companhia durante algum tempo. Data da Confort Limpa em despedida da formação de amarelo, certamente com muito boas recordações, pois brilhou na estrada com estas cores durante muitas épocas, tentando escolher as provas importantes para impressionar da melhor maneira no panorama nacional e tendo essa aposta para os Mundiais de Moscovo. Sempre importante quando muita gente passa de lado em relação às competições de topo com as cores nacionais em provas tão desgastantes como é o caso da maratona. Hermano Ferreira a culminar na meta com 62 minutos e 27 segundos, um tempo interessante, voltado cronométrico interessante, até pela falta de luta que teve, apesar de Filipe Rosa, do grupo de atletismo de Fátima, que virá a chegar daqui a pouco na segunda posição, já que ele conseguiu escapar a Nuno Carraça, ter feito um resultado para ele também de muita valia, 64 minutos e 2 segundos. Nuno Carraça, o atleta do União da Brunheira, a terminar na terceira posição com 64 minutos e 30 segundos. Fecharam o top 5 Pedro Nogueira, da Casa do Benfica de Torres Vedras, com 67 minutos e 59 segundos, e Jorge Cruz, dos Amigos de Atletismo de Mafra, no quinto lugar, com 68 minutos e 44 segundos. A vitória foi torneio difícil, porque para mim um ritmo forte para ver como é que estava e ao mesmo tempo despedir-me aqui a Almeirim com esta camisola da Confort Limpa, ao qual me deu muitas alegrias, mas infelizmente tenho que a deixar e ir para outra camisola. Esta assunção por parte de Hermano Ferreira da sua ida para uma nova formação, os Limpos, ou The Cleans, em inglês, talvez seja um nome que soa menos duro do que em português, a priori. Iremos ver que o futuro haverá. Para já, um excelente técnico, o homem que guiou Fernanda Ribeiro ao título olímpico em 1996, entre muitas outras façanhas. Na meta, entretanto, estava Vera Fernandes, a atleta do Bela Vista da Lagoa, a acabar com 1 hora, 18 minutos e 15 segundos e uma vantagem impressionante, praticamente 5 minutos sobre a Raquel Carvalho. Faltaram 2 segundos apenas para que a vantagem da vencedora chegasse aos exatos 5 minutos sobre a atleta que se sucedeu a ela na linha da meta. Raquel Carvalho vai terminar em breve, em termos das nossas imagens, lá demorou bastante mais, em 1 hora, 23 minutos e 13 segundos. Karina Matias, do Clube de Atletismo da Barreira, Clube da Associação de Leiria, foi terceira, com 1 hora, 23 minutos e 26 segundos. Depois Dulcineia Silva, do mesmo clube, foi a quarta, 1 hora, 23, 32. Alice Basílio, dos Amigos de Atletismo de Mafra, quinta, 1 hora, 24 minutos e 30 segundos. Foi boa. Corri dentro dos tempos que esperava correr. O ano passado vim cá, foi mais uma experiência, porque foi o meu primeiro ano de atletismo. Hoje já vinha com uma ideia mais ou menos do tempo que queria fazer. Correu bem. Momentos finais da competição para 1034 que chegaram à linha da meta. Após o esforço e o dever cumprido, optava-se pela descompressão, alguns recorrendo à massagem, para retemperar forças, para que no futuro possam estar noutra e certamente de novo para o ano em Almeirim. Entretanto, Mário Machado, o homem que era homenageado justamente por esta prova que tanto abraçou no passado e também no presente, como se viu, estava no centro das atenções no final desta 20ª edição dos 20 km de Almeirim. Olha, esta edição foi, à semelhança das 26 anteriores, mais um êxito que tivemos. Em termos competitivos, na verdade, o Hermano destacou-se de uma forma impressionante, também porque provavelmente não haveriam muitos atletas do gabarito dele. Isto é, no fim de contas, um regresso, um retorno às nossas origens. Nós começámos por ser uma prova de pelotão, em determinada altura variámos um bocadinho com a atribuição de prémios monetários, mas na província é assim, não há possibilidade. Nós, para organizarmos esta prova, temos grandes dificuldades financeiras e se não fosse a Câmara e os grandes patrocinadores, designadamente a Compal e a Small Compal e mais alguns de todos o comércio de Almeirim, nós não conseguiríamos levar a prova por diante. Portanto, regressamos às origens, como eu dizia, mas é para nós um orgulho grande ver que mesmo assim estão aqui alguns bons vultos do atletismo nacional, que a prova decorreu de uma forma, penso que impressionante, teve tudo ao nível do que esperávamos, e no fim de contas é esta grande mole humana de participantes e de público que nos enche de satisfação e que compensa o nosso trabalho. Gostava também de referir que a nossa equipa de trabalho, todos, que são cerca de 200 e tal, 300 pessoas, trabalham graciosamente, não há ninguém que seja remunerado para na organização desta prova, e que neste momento
os que vamos com 27 anos de trabalho, estamos de facto já garantidos da continuidade desta prova, porque temos uma grande quantidade de diretores e de colaboradores jovens que neste momento já assumem grandes responsabilidades e que são a garantia de que a prova vai continuar e que tem pessoas ao nível para lhe dar continuidade. Muito obrigado. Marcam golos de olhos vendados num regime de total concentração. O goalball surgiu após a Segunda Grande Guerra e é hoje popular em Portugal. Que o digam Ruben Portinha, jogador da seleção, e Paulo Fernandes, é selecionador nacional da modalidade. Os dois são convidados desta edição. Agradeço por estarem aqui no pódio. Ruben, comunicação, és licenciado na área, e goalball, como é que se juntam as duas coisas? Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui e quero desde já enviar um grande abraço, especialmente a todos os que nos seguem, a todos os portugueses que nos seguem. Através da RTP Internacional e da RTP África. Exatamente. O goalball e a comunicação juntam-se numa fase da minha vida em que eu comecei a ligar-me ao desporto, primeiro no atletismo. Pratiquei atletismo durante 2 anos, participei em provas nacionais, essencialmente campeonatos nacionais e também algumas internacionais. Ainda fazes atletismo? Não, paraste? Já não. Entretanto, em 2008 acabei o meu curso, acabei o meu estágio e surgiu a oportunidade de começar a praticar goalball. Era um desejo que eu tinha já há algum tempo, praticar uma modalidade desportiva coletiva, para partilhar o sofrimento com outros. Calculo que não seja fácil, o ambiente em campo. Porque no atletismo, como nós sabemos, o sofrimento é muito mais individual, sendo também uma modalidade individual. Mas para lá do sofrimento, e obviamente que eu estou também aqui a brincar um bocadinho, estava o gosto pela prática desportiva. E o goalball, sendo uma modalidade coletiva, específica para pessoas com deficiência visual, etc., digamos que me chamou a atenção e comecei a praticar então no final desse ano. Ela é específica, mas ao mesmo tempo também é inclusiva. É. Porque quem não tem deficiência visual pode também jogar goalball. É, exatamente. Para explicar um bocadinho a quem não conhece a modalidade, o goalball é jogado por 3 atletas de cada lado, portanto 2 equipas de 3 atletas, que simultaneamente atacam e defendem. Uma bola com 1 kg 250 gramas, que tem... leve, é uma bola com algum peso. Um pouco pesada, sim, e então atirada a alguma velocidade. E quando acertem alguém, calculo também não seja propriamente indolor. Não é propriamente indolor. E que, como eu estava a explicar, tem guizos, portanto a bola tem guizos, para que os atletas que estão de olhos vendados possam percepcionar o seu movimento. É disputado num campo de 18 metros de comprimento por 9 de largura, que são as dimensões do voleibol. Tem 2 balizas nas pontas? Exatamente, 2 balizas de 9 metros por 1,30 de altura. O objetivo do goalball, como noutras modalidades, é ganhar por diferença de golos, sendo o gesto técnico base muito semelhante ao do bowling. Portanto, como se o braço fosse uma alavanca e atirasse a bola, neste caso, o mais perto possível do chão. Mas pelo caminho está um conjunto de atletas com os ouvidos muito bem treinados que conseguem detectar a bola pelo som dos guizos, é isso? É exatamente. Portanto, as equipas estão estáticas, não existe contacto físico. Está uma de um lado e uma do outro. Se imaginarmos, por exemplo, um jogo de ténis ou enfim, outras modalidades que tenham essas características. É inclusiva porque os atletas, estando de olhos vendados, não têm qualquer percepção sequer luminosa que venha do exterior. Portanto, tanto uma pessoa com cegueira, como com baixa visão, como sem deficiência visual, pode jogar modalidades. Estão em igualdade de circunstâncias. Exatamente. O Paulo é o selecionador nacional de goalball. Que seleção é que temos neste momento? Bom, neste momento, portanto, já desde 2000 eu já sou selecionador há algum tempo. E, portanto, temos vindo a reformular já em vários projetos de seleção que têm vindo tentar ser produzidos já há algum tempo, e desde 2009, aliás, desde essa altura que eu peguei na seleção sozinho, vá lá, porque até à data, até essa altura, eu participava como adjunto na seleção. Desde essa altura, então, que começámos a desenvolver um bocadinho a seleção e a reformular um bocadinho
portanto com atletas, não só com os atletas mais experientes que já tínhamos na altura, mas juntámos um pouco de sangue novo rejuvenescer um bocadinho ali a seleção que existia. E, portanto, juntámos atletas mais recentes, mais novos, portanto, com outra capacidade física também, e neste momento temos um misto de atletas bastante experientes e, portanto, e que ajudam bastante também na formação dos atletas mais novos e que fisicamente são mais disponíveis e que têm outras capacidades. É uma seleção que já olha um bocadinho para a internacionalização como caminho de crescimento e de mais resultados? Sim, neste momento é isso que pretendemos, é participar em mais competições internacionais para evoluirmos ainda mais. Portanto, Como é que se treinam estes jogadores? Qual é o treino base para um jogador de goalball? Estes jogadores treinam-se como em qualquer outra modalidade, com pequenas alterações específicas, tendo em conta a dificuldade visual, não é? Mas em termos físicos é exatamente da mesma forma, aqui outras modalidades, e portanto não há assim grande diferença de treino. Claro, com pequenas coisas, como por exemplo um atleta fazer uma corrida de um ponto até ao outro e num espaço que eventualmente existam balizas, teremos que arranjar algumas artimanhas, entre aspas, para que possam guiar aqui também consigamos guiar os atletas, sim. Ruben, este trabalho que se faz dentro de campo acaba por ser muito mais emocional do que físico? Ou não? Eu diria que não. O goalball é um desporto fisicamente bastante exigente. Mas há menos contacto do que, por exemplo, no futebol ou noutro tipo de jogos, ou isso não é assim? Mas há mais intervenção do atleta em todos os momentos do jogo. Porquê? Tem a ver com o que eu dizia há pouco. Portanto, os atletas estão ali a atacar e a defender. Todos. Todos, quando eu digo todos, os três da equipa. Mas organizam-se como? Tu serás central, penso que és central, portanto organizam-se pela posição que ocupam em campo, é isso? É, exatamente. Existe um desenho base, digamos assim, a nível da tática, vamos lá, no goalball, que é um central avançado, ou seja, um central mais avançado em relação aos seus laterais, portanto o vértice adiantado. Existe uma área de 6 metros que depois se divide em duas. Dos 0 aos 3 metros é a linha defensiva, ou digamos a área defensiva, onde os 3 atletas têm de estar. E até aos 6 metros é até onde a bola terá de bater, no chão, e depois batendo pelo menos mais uma vez na zona neutra, no meio-campo, para que o remate possa ser válido. Eu li algumas entrevistas de pessoas que não são invisuais e que também jogam esta modalidade e dizem ser muito mais difícil para elas jogarem goalball do que para quem não vê. É porque os ouvidos estão menos apurados, a noção do espaço é diferente? Eventualmente, portanto, o mundo tal como está construído, não é? É essencialmente em função da visão. E quando nós tiramos a visão a alguém que a tenha, obviamente, e que de repente seja privado dela, é como fugir o tapete debaixo dos pés, digamos assim. Portanto, a pessoa tem de recorrer aos outros sentidos que se calhar não está tão habituado a utilizar no dia-a-dia, em termos de orientação espacial, essencialmente, e tem de fazer ali um reajuste para que consiga novamente situar-se e neste caso, praticar a modalidade, não é? Pode ser também um desafio para explorar aqui novos sentidos do ser humano. Sem dúvida. E mesmo para as pessoas com deficiência visual, a prática desportiva em si, mas neste caso o goalball em particular, é essencial para que essas pessoas possam aprimorar os sentidos que lhes são tão úteis e fundamentais no seu dia-a-dia. Falamos da audição e da orientação espacial, essencialmente. O saber onde está a bola, o saber onde estão os colegas, para onde é que eu tenho de rematar, para onde é que eu tenho de me atirar para bloquear a bola, etc, etc. Ouvir as instruções do árbitro, tudo isso ajuda-me depois, no meu dia-a-dia, a ganhar
autoconfiança e aquelas características que uma pessoa que não tem visão ou que tem pouca visão necessariamente tem de utilizar. É uma unidade mesmo muito completa. Paulo, estamos a terminar o nosso tempo. Quais é que são os grandes objetivos de futuro para o goalball em Portugal? Neste momento participámos há pouco tempo no Campeonato Europeu C da modalidade, portanto ficámos em segundo lugar e subimos. Tivemos a medalha de prata, foi ótimo. Subimos então ao nível B. Agora o objetivo será participar nesse Campeonato Europeu B, que será realizado em 2014, no próximo ano, e vamos tentar subir, portanto, de nível, mais uma vez, até ao nível A, onde depois é necessário e é possível ficar nos 4 primeiros lugares para depois termos acesso aos Jogos Paralímpicos. Esperemos que assim a modalidade também vá crescendo, não é? Com maior número de praticantes e também de pessoas a assistir a estas provas. Se bem que em silêncio, o silêncio aqui é mesmo de ouro. Exatamente. Paulo e Ruben, foi um gosto tê-los aqui. Agradeço aos dois terem vindo ao pódio. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. É o ponto final nesta edição em que conhecemos os vencedores da maratona mais gelada do mundo e falámos de goalball. Os nossos próximos convidados são escolha sua. Passe na página do programa no Facebook e diga-nos quem gostava de ver aqui no pódio. Desejo-lhe um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora e do local em que nos estiver a ver. Fique bem.